Hoje não vai ter vinheta, não. Mentira, vai sim. Muita gente tem dificuldade de entender o que é esse bendito ponto anterior ao pensamento. E hoje a gente vai utilizar o próprio pensamento para tentar investigar isso e entender o que é esse bendito ponto anterior. Hoje a gente não vai utilizar desenho, gráfico, ilustração. Hoje vai ser só a sua mente mesmo. Para isso, eu quero que você imagine uma pessoa. Pode ser homem, mulher, pode ser adulto, criança, adolescente, pode já ser um idoso, tanto faz. Fica ao seu critério. Eu só peço que você imagine uma pessoa completamente diferente de você. Tira seu tempo aí. Imagina essa pessoa com o máximo de detalhes possível. Traz a aparência dela, a altura, a roupa que ela está utilizando. E o mais importante, eu quero que você visualize a cabeça dessa pessoa, o crânio, e lá dentro visualize para se certificar e se lembrar de que ela tem um cérebro, que obviamente também é diferente do seu. Então agora eu quero que você imagine essa pessoa sentada num banco de uma praça. E em seguida chega uma outra pessoa, essa a gente vai imaginar uma pessoa igual para você não ter que fazer o exercício de novo. Então chega um senhor já velhinho, senta do lado dessa primeira pessoa que você imaginou e diz: "Olá, tudo bem?" A pessoa que você imaginou diz: "Tudo bem, e o senhor?" E ele responde: "Eu estou ótimo, obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu sabor de sorvete favorito?" Agora, eu quero que você traga toda a sua atenção para aquela primeira pessoa que você imaginou e veja a mente dela processando pensamentos, trazendo memórias, decidindo qual é o sabor de sorvete que ela mais gosta e verbalizando isso para o senhorzinho. E aí, você dá a resposta aí mentalmente, na sua imaginação, com a resposta que essa pessoa, do nosso exemplo, que você estava imaginando, teria dado nessa situação. Pronto, nosso exemplo está concluído. Agora, vamos analisar isso. Observe essa pessoa que você estava imaginando e a resposta que ela deu a respeito do sabor de sorvete que ela mais gostava. Foi ela que pensou nessa resposta ou foi você? Como é um exemplo claro de imaginação criativa, você sabe que foi você. Mesmo que a resposta tenha sido totalmente diferente do que você daria. Ainda assim, pensando numa resposta que a pessoa do seu exemplo daria, no final foi você que pensou na resposta. Não foi? Afinal, a pessoa do nosso exemplo é só uma ideia sua. Você estava pensando em uma pessoa que pensou em uma resposta e verbalizou ela. Só para deixar claro, se nós tivéssemos alguma dúvida, bastaríamos reimaginar aquele mundo que a gente estava projetando, a pessoa sentada no banco da praça, observar os pensamentos dela, a resposta que ela deu, pausar ali naquele momento e fazer o caminho de volta, buscando a fonte daquela resposta. Inevitavelmente a gente vai chegar em você. Por mais real que aquela ideia tenha sido, sem você para iniciar ela, nunca teria existido praça, banco, senhorzinho ou sabor de sorvete. Fazendo o caminho reverso, a gente sempre chega no mesmo ponto. Você. Agora vem a parte interessante. Essa pessoa, sentada no banco da praça, poderia acordar para o fato de que ela não existe? Ou colocando em outras palavras, essa pessoa poderia acordar para o fato de que é você que está pensando nela? Não, ela não pode fazer isso, porque ela é um pensamento seu. Essa pessoa é uma derivação sua, ela é uma fração sua. A fração, a derivação, não consegue conhecer a fonte original. Tenta aí fazer isso.
Volta lá para o banco da praça, imagina agora que essa pessoa está sentada lá sozinha, não tem ninguém do lado, não tem pergunta nenhuma rolando, ela está olhando para a paisagem e de repente, num momento de clareza, ela começa a perceber, peraí, não sou eu que estou pensando. Existe uma fonte original que está projetando os meus pensamentos e meu senso de existência. Eu sou, na verdade, uma ideia do você. Qualquer pensamento que essa pessoa imaginada tiver em direção à origem dela, vai trazer para onde? Vai levar a quem? Você. Você poderia mudar a pessoa, mudar o exemplo, mudar o cenário, colocar várias pessoas, vários lugares diferentes. Sempre que você fizesse essa pergunta, qual é a fonte dos meus pensamentos? Qual é a origem da minha existência? Você ia fazer o caminho de volta, revertendo até chegar em você. É impossível para a pessoa imaginada acordar para o fato de que ela é você, porque quando isso acontece, automaticamente ela desaparece e quem brilha é você, que estava ali anteriormente. Quando a pessoa parece entender a ilusão, ela desaparece. E quem brilha é a fonte da ilusão. Se você estiver na dúvida, tenta aí. Você pode até imaginar essa pessoa sentada no banco da praça ou em qualquer outro lugar com outras pessoas em volta e ela começa a verbalizar isso. Gente, eu descobri, eu não sou eu. Na verdade, eu sou uma ideia acontecendo na consciência de um pensador original. Vocês também, esse mundo também. Tudo isso é uma ilusão. Mas isso é um jogo perdido. Porque você só tem duas escolhas. Continuar deixando essa ilusão cada vez mais complexa, tentando explicar ela dentro do mundo da própria ilusão, ou parar de pensar na ilusão e se tocar. Não sou eu, é o pensador original. Só que na hora que isso acontece, a ideia desaparece. E quem brilha? Você. É parecido com acordar de um sonho. Então, volta lá para o exemplo da pessoa sentada na praça. Imagina que ela está sozinha, e aí ela tem esse momento de clareza, e ao invés de sair falando ou tentando explicar isso, ela simplesmente senta e se determina a vou buscar a fonte dos meus pensamentos. Observa, imagina essa pessoa sentada lá no banco. E aí ela começa a pensar. Não sou eu que estou pensando. Os meus pensamentos estão surgindo de uma fonte. Observa esse momento de transição. A hora em que a pessoa desaparece e você brilha. Não é possível manter a clareza da pessoa enquanto você imagina ela. Porque a clareza dela é a ausência dela e a sua presença. Observa e busca esse momento de transição. É esse momento que eu estou buscando. A hora que a pessoa conclui, eu não existo, eu sou um pensamento da pessoa, ela desaparece e você brilha. Consegue ver esse ponto em que desaparece? A pessoa desaparece, porque a conclusão dela é a ausência dela e a realidade sua. Se você quiser, faça e refaça aí depois, isso é muito interessante. E, claramente, a gente está fazendo uma visualização criativa. Mas e se você se envolvesse nesse tipo de visualização e se tornasse tão concentrado nela, tão focado nela, que você literalmente esquecesse de que você estava imaginando? Como a gente já viu, qual seria o melhor caminho para retomar a consciência original, para voltar para a fonte original, que se envolveu demais ali nos pensamentos e nas ideias? Como a gente já concluiu, seria inútil tentar deixar essa ilusão cada vez mais complexa. Seria inútil tentar investigar a própria ilusão. Seria inútil tentar discutir dentro da própria ilusão. O caminho de saída da ilusão seria começar a não dar atenção para ela. Seria começar a perceber ela como ela realmente é. Fazendo o caminho de volta para onde? Qual é o pilar? Qual é o ponto que sustenta a ilusão? Qual é o ponto inicial da ilusão? O ponto inicial da ilusão é o sentimento de eu.
do seu personagem imaginado. Faz o caminho de volta. Se você chegar no eu, basta desfazer ele. Porque, como a gente já viu, quando a pessoa desfaz o eu dela, o seu brilha. E aí, não só a pessoa é confirmada como sendo irreal, mas todo mundo onde ela estava inserida. Agora, vamos dar um nozinho na nossa mente. Imagina, de novo, que a pessoa está sentada no banco da praça, só que dessa vez ela está imaginando outra pessoa. Eu vou dar o seu tempo aí. Dá o tempo para essa pessoa sentada no banco da praça imaginar uma outra pessoa completamente diferente dentro da mente dela. E essa outra pessoa está sentada em outro banco de praça. E então, essa terceira pessoa acorda para o fato de que ela não é real. Quem brilha? A pessoa sentada no banco da praça. E a pessoa no banco da praça pensa, peraí, se ele não era real, talvez eu também não era. E aí quem brilha? Você. E ela e os pensamentos dela desaparecem. A grande questão aqui é, sábios e mais sábios já afirmaram que você não é isso que você percebe. Você não é o corpo, você não está no mundo, você não é o pensamento eu, você não é o senso de individualidade. Tudo isso ao seu redor, uma projeção dessa mente, é falso. É uma falsa identificação. E você pode utilizar a falsa identificação para acordar para a ilusão? Não, como a gente acabou de comprovar anteriormente. Dentro da ilusão, só é possível criar mais ilusões. Você pode imaginar que o pensamento acorda e diz que acordou. Mas tudo isso ainda está acontecendo no campo das ideias. O que o personagem faz para acordar é justamente desaparecer, para que a fonte brilhe sozinha. Um detalhe importante. Para que você tenha sido capaz de imaginar toda essa história que a gente fez anteriormente, obrigatoriamente deveria existir um espaço vazio na sua consciência onde você inseriu toda essa história. A pessoa, os diálogos, o mundo. Sem esse espaço original, não teria onde colocar nada. Não teria onde inserir história. Até mesmo quando a gente coloca aquela outra pessoa dentro da ideia da pessoa. Existia um espaço vazio em você e você criou uma pessoa dotada de uma mente. Você abriu espaço na mente dessa pessoa e inseriu uma outra pessoa imaginada nessa mente. Não foi? Observa. Faz a visualização. Existe o espaço vazio onde você insere as ideias. Agora, observe você. Aí, exatamente onde você está. E observe as derivações dos seus pensamentos. Eu, fulano de tal, com nome tal, do sexo X, que nasci no país Y, ocupante da posição tal, com X anos, com determinada aparência, com determinada profissão, com determinada história pessoal, com traços de personalidade X, Y, Z. Todas essas derivações precisam de um espaço em comum para existir. Elas precisam de um espaço vazio onde elas são projetadas. Elas precisam de uma base que as sustente. Você. Se você tiver a audácia de acreditar na afirmação dos sábios, de que você não é nada perceptível, e mais importante, de que você é anterior ao pensamento eu, como você faria para comprovar isso? A gente já percebeu que quando você está dentro de uma ideia, tentar movimentar a conclusão para fora só cria mais ideias. O caminho de volta seria qual? Observar o lugar onde você está inserido, observar como você identifica esse lugar através de pensamentos, de padrões mentais, observar os padrões mentais até que você chega no pilar, na fonte de todos eles. Da mesma forma que o nosso personagem precisava. Do quê? Do senso de eu, da individualidade, daquilo que diz eu existo. E você faz isso parando
de pensar, não fazendo. Não é uma coisa que você acrescenta, não é uma coisa que você descobre, não é uma coisa que você ganha, não é uma coisa que você melhora. É uma coisa que você vai desconstruindo até chegar na fonte original. Isso tem a ver com parar, ficar em silêncio, observar o surgimento e desaparecimento de todos os movimentos, todos, inclusive do senso de eu. E sem esforço algum, sem tentativa nenhuma, perceber a base e a fonte de onde todos esses movimentos surgem, de onde todos esses movimentos derivam. A derivação não pode conter o todo, pois é uma fração dele. Mas ele contém todas as frações. E aí você vai perceber que lá no início do nosso exemplo, existia uma pessoa imaginada que imaginou uma pessoa sentada no banco da praça. O que você toma por real como sendo a pessoa original era outro pensamento. Porque a gente viu que é possível inserir um pensamento dentro de um pensador. É possível inserir uma pessoa sentada no banco da praça escolhendo um sorvete dentro de um pensamento. Mas quando você está inserido na ideia, você desconhece o que é anterior a ela. E muitas vezes você pode ficar com medo de desaparecer se essa pessoa aqui, esse mundo em volta, não são reais. Quer dizer que eu não sou nada, vai ficar um vazio e eu vou desaparecer e eu vou para o limbo? A pessoa que a gente estava imaginando sentada no banco da praça foi para o limbo? Ela foi. Mas o que aconteceu? No momento em que ela desaparece, você brilha. No momento em que ela desaparece, não aparece um nada. Você, que era anterior a ela, brilha. E ela e o mundo dela são vistos como uma limitação dentro de uma consciência de capacidade ilimitada de imaginar. Afinal, você poderia mudar essa pessoa e inserir ela em outros lugares. Se essa pessoa tivesse medo do vazio, ela ficaria ali presa no banco da praça, vivendo a vida dela, parará, piriri. Mas quando ela se determina a identificar qual é a origem, ela realmente desaparece. Mas nem existe esse ponto onde não existe alguém. Porque no ponto em que ela desaparece, você brilha. Portanto, não precisa ter medo de um vazio. Se ideias são derivações, aquilo que é anterior às ideias é muito maior do que o perceptível. E, se você gostava da pessoa sentada lá no banco da praça, você pode invocar ela sempre que você quiser. É só fechar os olhos e imaginar ela de novo. Você é livre para fazer isso. Portanto, não tenha medo do que existe anterior ao pensamento eu. Esse vazio, essa base de onde tudo surge, não está sem vida. Ela transborda de vida. Porque toda a vida surge dessa base. Guarda o seguinte: tudo aquilo que é perceptível, que é idealizado, imaginado, que é projetado, todo o mundo à sua volta é uma derivação da fonte original. É uma fração. Portanto, essa fonte original, do ponto de vista dela mesma, é ilimitada em comparação à limitação perceptível. Você é o supremo pensador. O supremo silêncio que antecede tudo.